Portanto, eu acho que não é possível gerir a fertilidade do solo no médio e longo prazo sem a primeira prioridade ser a matéria orgânica do solo. Já agora, também do ponto de vista conceptual, é assim. Eu tenho que ter hierarquias de valores na gestão do meu solo, porque não há nada que eu faça no solo que só tenha vantagens ou só tenha inconvenientes. Tem vantagens em relação a uns aspectos, tem inconvenientes em relação a outros. E se eu não tiver esta hierarquia de valores bem definida, eu não sou capaz de julgar no dia a dia se aquilo que eu vou fazer está certo ou está errado. E nesta hierarquia de valores, o primeiro de todo é a matéria orgânica do solo. E isso tem de se sobrepor a qualquer outro objetivo. E, portanto, se a ação que eu tenho de executar, ou que decido executar, me compromete o problema da matéria orgânica para me resolver outro qualquer, por exemplo, um dos casos que me colocaram lá fora é o problema de ter excesso de vegetação por causa dos incêndios, eu não posso comprometer o problema da matéria orgânica por causa disso. Portanto, eu não posso estar nessa situação. Se eu tenho excesso de biomassa agora foi porque não atuei mais cedo e tinha que atuar mais cedo com alguma forma que não me comprometesse a matéria orgânica para resolver esse problema. Um outro problema, por exemplo, no caso das culturas anuais, que acontece com frequência, e já tive esta conversa com o agricultor, que era o problema das lesmas. E que se fizesse uma lavoura, matava as lesmas. Depois mata as lesmas e compromete a matéria orgânica do solo. Há de certeza soluções mais inteligentes do que correr atrás da lesma com uma charrua. Eu não posso, para matar as lesmas, comprometer a matéria orgânica do solo. É isto que eu quero dizer com a questão de ter uma hierarquia de valores que tenho que ter sempre presente e são elas que julgam se aquilo que eu vou fazer está certo ou está errado. E se aquilo que eu vou fazer me comprometer a matéria orgânica, está errado. De certeza. Porque eu demoro muito tempo a construir e pouco tempo a destruir. E para construir são estas duas coisas que são muito simples. Eu tenho que aumentar os ganhos, tenho que reduzir as perdas. Reduzir as perdas significa não mobilizar. Aumentar os ganhos é ter maior crescimento vegetal. O problema dos ganhos coloca-se quando eu tenho uma fertilidade do solo que está tão baixa, tão degradada, que a produção vegetal é muito pequena. E se eu tenho uma pastagem a produzir 800 ou 1000 kg de matéria seca, é evidente que isto nunca me consegue gerar resíduos orgânicos suficientes para eu aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Portanto, preciso de remover os problemas para ter maior crescimento vegetal. Este maior crescimento vegetal aumenta o meu retorno, seja direto, seja o estrundo dos animais, e depois, não mobilizando o solo com mais resíduos, eu elevo o teor de matéria orgânica do solo. E quando o fizer, o crescimento vegetal é cada vez maior e eu entrei num ciclo de melhoria da fertilidade do solo. Portanto, o problema põe-se nos solos que têm uma fertilidade muito degradada e o crescimento vegetal é miserável. Com frequência, isso pode estar associado ao problema da acidez. E no caso da acidez, há duas perspectivas, nomeadamente dos laboratórios, mas na agronomia há duas perspectivas em relação à forma de gerir o pH do solo. Uma é que há um pH ótimo, que é 6,5, e nós devemos sempre corrigir o solo e tê-lo a 6,5. Isto tem a ver com o problema da solubilidade de alguns nutrientes, que é ótimo a 6,5. O problema é que se há nutrientes que têm solubilidade ótima a 6,5, há outros que têm uma solubilidade ótima a 5 e outros que têm a 7 ou 8. Segundo ponto. O esforço que eu tenho de fazer para ter o pH 6,5 para esta tal perspectiva é superior a ter de incorporar algum fertilizante a mais para resolver o problema de algum bloqueio que eu tenho. A minha perspectiva é que eu só mexo no pH do solo, independentemente do valor que ele tem, porque eu já encontrei solos com problemas de toxicidade e tinha pHs de 6, eu só mexo no pH do solo quando eu tenho problemas de toxicidade. Porque esses, de facto, é que são extremamente negativos ao crescimento das plantas e me impedem a tal produção de biomassa que depois me resolve o teor de matéria orgânica. E eu tenho dois tipos de toxicidades associados à acidez do solo. Ou é de alumínio ou é de manganês. No caso do alumínio, o problema do alumínio é que me atrofia o crescimento do sistema radicular e me provoca um bloqueio na absorção de fósforo e, portanto, me promove crescimentos miseráveis das plantas. Há duas formas de eu detectar a toxicidade do alumínio por análise de solo.
ou faço o alumínio disponível, ou tenho uma análise que me dá a capacidade de troca catiónica mais os cationes de troca, e sempre que o grau de saturação do complexo de troca pelos cationes de troca for inferior a 60%, eu tenho toxicidade de alumínio de certeza absoluta. Não há dúvida absolutamente nenhuma. Esta é a forma como eu prefiro fazer, até que eu preciso desses dados para depois calcular a quantidade a aplicar. Portanto, isto significa que eu preciso de uma análise de solo, que não é a simples análise sumária que se manda fazer, mas, por exemplo, a análise de solo que é exigida para programas de produção integrada, estão lá os parâmetros todos. Preciso da capacidade de troca catiónica, das bases de troca e, portanto, a capacidade de troca, a soma das bases de troca a dividir pela capacidade de troca dá-me este tal grau de saturação. Se for inferior a 60%, eu tenho problemas de certeza absoluta. Se for entre 60% e 80%, nas plantas mais sensíveis, tenho problemas de certeza absoluta. Acima de 80%, o grau de saturação, não tenho problemas com planta nenhuma. E é muito fiável e segura a análise de solo. Mas, independentemente da análise de solo, eu posso fazer o diagnóstico visual. A grande diferença da toxicidade de alumínio para a de manganês é que o alumínio me afeta o sistema radicular muito mais do que a parte aérea. Eu tenho aqui fotografias só para mostrar bem o que é que o alumínio faz. Isto foi o caso de um solo ali em Reguengos, que na altura do trigo risco, isto era feito com trigo bom, e quando veio o subsídio do trigo risco, passaram a fazer trigo risco. O trigo risco é muito mais sensível ao alumínio que o bom. E, portanto, de repente, o trigo começou a morrer numa zona onde eles sempre tinham feito trigo sem problemas de morte. E eu desconfiei imediatamente de alumínio, porque indo à zona, aquilo que eu via é que essas plantas tinham um sistema radicular muito atrofiado. No campo, uma coisa que é logo notar é se de inverno eu planto uma planta e a raiz vem nua, ou basta dar-lhe um toquezinho e a raiz fica nua, eu quase de certeza tenho problemas de alumínio. Porque a primeira coisa que o alumínio faz é matar os pelos radiculares e isso faz com que eu, arrancando uma planta, a terra não venha agarrada à raiz. Bom, eu trouxe zona onde o trigo estava a morrer, perto de zona onde o trigo estava a morrer e zona onde não estava. Repare, aqui pus trigo a crescer na terra onde havia problemas e trigo a crescer na terra onde não havia problemas. Ao fim de 3 dias, reparem no tamanho do sistema radicular num caso e no outro. É isto que o alumínio faz. Portanto, é também muito simples, do ponto de vista de diagnóstico visual das plantas, detectar se o problema é alumínio. Evidentemente, neste solo, corrigindo o pH, já as raízes do trigo, ao fim de 3 dias, cresciam sem problema. No entanto, a toxicidade de alumínio, que também existe, é mais frequente nos solos de xisto, mas é muito menos frequente entre nós que a toxicidade de manganês. E a toxicidade de manganês é muito mais complicada de diagnosticar, quer por exame visual das plantas, quer por análise de solo. Isto que está aqui é um solo litólico de granito, os nossos PGs, em que tem 3 subterrâneos a crescer. Isto é tudo solo fora da projeção da copa. Aqui, a forma como eu tratei o solo deu-me 314 ppm de manganês na raiz do trevo e repare, ausência completa de nódulo. Aqui, a concentração de manganês baixou para 216, já me começam a aparecer alguns nódulos, melhorou um pouco o crescimento, e aqui trouxe a concentração para 100 ppm, a nodulação foi abundante e o crescimento abundante. Isto, não tenho dúvida nenhuma, o que está aqui a limitar o crescimento disto é a toxicidade de manganês. Uma coisa que eu não referi é as quantidades de calcário. Neste momento, estamos a ter resposta em todos os solos em que temos aplicado, até pelo menos às 3 toneladas. Mesmo em solos que eu pensei que por 1,5 tonelada chegaria, temos resposta até às 3 toneladas. O que temos feito, porque isto agora depende do tamanho da carteira, não é? Se o agricultor não tiver dinheiro, ou não quiser fazer um investimento para corrigir 3 toneladas a área toda, então é preferível fazer uma primeira passagem em 1,5 tonelada, que a resposta é logo boa, e depois voltar outra vez, do que avançar mais devagar logo às 3 toneladas. Do ponto de vista económico é melhor assim.
3 toneladas mais distribuição significam o que por hectare? Significam, portanto, as 3, o calcário está a 30 e tal euros a tonelada e a distribuição acho que anda à volta de 10 euros. 100 euros hectare. 100 euros. Deve ser. Bom, depois temos o problema da adubação. No caso da adubação, eu tenho que ter uma análise dos teores ou disponibilidade de nutrientes no solo. A primeira ressalva que já fizemos logo no início é que eu tenho de interpretar isto com cautelas. E aqui é que é importante eu ter as análises repetidas ao longo do tempo para saber o que é que está a acontecer à evolução. Eu basicamente posso ter, em função da análise, um nível deficitário, que é aquele que me exige adubação para garantir mais produção. Eu posso ter um nível agronómico desejável, que é o quê? É um nível em que a planta não precisaria do meu adubo para produzir a níveis máximos, mas ainda não me está a causar esse nível problemas ambientais. E depois tenho um nível excessivo, em que a planta já não precisa do adubo para nada e está a criar problemas ambientais, seja de nitratos, seja de fosfatos, etc. Quando eu estou a trabalhar neste nível, eu tenho que adubar e a quantidade que eu tenho que aplicar forçosamente vai provocar um aumento do teor. E aqui é que eu preciso da análise. Se eu estou a trabalhar num nível deficitário e ao fim de 4 ou 5 anos repito a análise e o teor não subiu, eu estou a aplicar a menos. Porque o teor ótimo para o crescimento vegetal forçosamente me vai provocar um aumento do teor no solo. Quando eu atinjo este valor, e estou, portanto, na zona de conforto, eu devo adubar apenas para compensar as trações. A planta já não precisa de mais, mas não faz sentido eu empobrecer o solo. E então, calculo as minhas adubações, repito as análises ao fim de uns anos, se o valor se manteve estável, eu estou a trabalhar bem, se o valor subiu, estou a dar a mais, se o valor desceu, estou a dar a menos. Não há outra maneira, não há forma científica de eu saber ao certo o que eu tenho que dar. E esta é a minha grande crítica aos homens da agricultura de precisão que julgam que sabem isto, e não sabem. Evidentemente, quando eu estou num nível excessivo, eu tenho que fazer vários anos de cultura sem aplicar nada, porque eu estou a ter um mau desempenho ambiental e quero trazer o meu nível para aqui e tenho mesmo de provocar um creche. Portanto, a análise de solo é fundamental para eu sustentar o meu primeiro raciocínio, mas eu preciso dela repetida no tempo para saber se estou a atuar bem, se estou a atuar mal. Porque os graus de incerteza são muito grandes. Portanto, daí se diz adubação racional e não adubação ótima. Racional porque eu faço um raciocínio em cima dos meus parâmetros e vou tomar uma decisão. Depois há o problema no cálculo da adubação, para além da variação que eu posso ter na análise do solo e a disponibilidade de nutrientes, eu tenho que fazer um suponhamos na produtividade da cultura, que não sei qual é, e tenho que fazer um suponhamos na avaliação das perdas, que também não sei qual é. Portanto, tudo isto tem muita margem de erro. Para termos uma noção do que é que eu estou a tentar aqui dizer, e as críticas que vou fazendo à agricultura de precisão, parece que vem agora aí com uma grande solução para nós melhorarmos a sustentabilidade dos nossos sistemas. Isto é um ensaio feito em Inglaterra. Okay? Isto são os valores da análise que havia no solo nestes diferentes ensaios. Isto são uma data deles. Portanto, neste caso, com valores muito baixos, entre 0,2 e 2,5, em função deste método de análise, houve 53 ensaios. Portanto, há um número muito elevado de ensaios para cada categoria de análise de solo. O que é que nós reparamos? A resposta média, isto é beterraba, portanto, quilos de açúcar por hectare, à aplicação de fósforo, naturalmente, à medida que o teor de fósforo no solo desceu, a resposta do adubo aumentou. Também, se não tivesse aumentado, era evidente que as análises de solo não serviam para nada. Portanto, isto indica que vale a pena fazer análises de solo. Mas agora reparem, ensaios em que a resposta à adubação foi 340, entre 330, 180, 170 ou até negativa. Teoricamente, neste solo, cobre
eu não podia ter nenhum ensaio de resposta negativa à aplicação de fósforo. E eu sei. Portanto, o que é que isto me está a dizer? Que entre este suposto e isto, há uma margem que eu não sou capaz de saber qual é. E a única hipótese é a minha experiência do local. Mas também, nesta que tinha um valor muito alto, que supostamente não precisava de adulação, mesmo assim houve 7 ensaios em que a resposta teve na categoria máxima, destes 55. Portanto, isto só para dizer que eu preciso de repetir as análises, acompanhar a evolução, para saber o que estou a fazer. E agora digam-me, perante esta incerteza, como é que eu faço um mapa de velocidade da folha, ou do teor de fósforo da folha, e digo agora, ali são 50 kg, ali são 70, aqui são 90. É uma arrogância que só pode vir do desconhecimento de todas estas variáveis. E para avaliar a evolução, temos que fazer a análise sempre numa, antigamente dizíamos, olha aleatoriamente, sempre num determinado ponto da parcela. Pois, é assim. Essa é uma questão importante. Eu tenho 2 maneiras de reduzir o erro. Eu tenho o erro que me resulta da variação espacial, né? E tenho 2 maneiras de reduzir esse erro. Ou estratifico a minha amostra e, portanto, não faço para a folha toda e tenho verdadeiramente diferenças na folha e conheço, e isso é logo uma forma de reduzir o erro. E, portanto, não tenho uma única análise para esta cerca, aquela zona está melhor, tem outra vegetação, tenho uma análise, aqui tenho outra. Mas depois continuo sempre a ter, dentro destas zonas que já estão mais homogéneas, variação espacial. Posso resolver isto aumentando a densidade de amostras ou voltando ao mesmo local cada vez que eu repetir. Agora depende. Se eu quiser ficar a conhecer verdadeiramente o teor médio da minha folha, eu devo aumentar a densidade da amostra. Mas nesta comparação da evolução ao longo do tempo, o que é importante, de facto, é eu conseguir voltar ao mesmo local. E a utilização de métodos georreferenciados do local em que eu pedi a amostra pode ser uma grande ajuda. Não dá para falar de tudo. Outro ponto importante que foi aqui levantado, o problema da utilização de fosfatos naturais. Aqui é para o nabo e para a batata, mas tanto faz. Aqui é os quilos de fósforo que é preciso aplicar como superfosfato para ter a mesma produção que se obteve nos ensaios, utilizando outras formas de fosfato. Fosfato bicálcico, silicofosfato ou o gás. Ok? Para diferentes pHs do solo. Portanto, para pHs abaixo de 5,5, estes fosfatos têm uma eficiência muito próxima do superfosfato. Portanto, só estamos aqui a falar de aplicações de superfosfato entre 90 e 97 kg para substituir 100 kg deste fosfato. Portanto, são de facto eficientes como fornecedores de fósforo às plantas. Mas, quando eu tenho pHs de 5,5 a 6,5, já as quantidades de superfosfato que eu tenho que aplicar começam a reduzir-se em relação a estes fósforos. Porquê? Porque estes fósforos têm uma solubilidade muito baixa, a não ser em meios muito ácidos, e, portanto, começam a perder eficácia. E pHs em cima de 6,5, então, a sua eficácia é muito pequena. No GASA, eu preciso apenas de 12 kg de superfosfato para ter o mesmo efeito de 100 kg de GASA. Está bem? Portanto, o que eu acho, até porque isto não me resolve o problema da toxicidade, eu resolvo o problema da toxicidade se tiver o calcário, e o calcário é apropriado, e depois utilizo a forma de fósforo mais barata que há no mercado. E neste momento, aquilo que os agricultores com quem eu trabalho fazem, aplicam o 1846, que é de longe a forma mais barata de fósforo que está no mercado. Estamos a ter azoto. Aí, mas no azoto, estamos a falar em adulações, repare, 100 kg de 1846 são logo 48 unidades de P2 ou 5, são 18 kg de azoto, só vais ganhar voluminosas. Porque na fase inicial, até à formação de nódulos, a planta não está a fixar azoto, o rizóbio tem que infectar, e enquanto infecta, começa logo a comer da planta, e uma planta com maior vigor suporta melhor essa nodulação. 18 kg à sementeira nas voluminosas melhora a nodulação, ao contrário de aplicar. Depois de ele estar instalado, é que se eu continuar a dar azoto, deixa de haver fixação.
Em solos ácidos, no fundo, a eficácia dos fosfatos naturais é melhor do que em solos alcalinos. É isso? Sim, sim. Em solos alcalinos nunca se deve utilizar assim. A partir de 5,5 eu começo a ter uma perda evidente de eficácia. Vamos ao outro nutriente, que é o potássio. Que é outro dos nutrientes que vai na análise e, portanto, da recomendação da fertilização. Portanto, em relação ao fósforo, é isso que eu faço. Se a análise do solo me dá valores confortáveis para a planta, eu calculo a minha adubação em função das frações e é isso que faço. Ao fim de uns anos, repito, e se o teor baixou, eu exagerei no corte, tenho que subir um bocadinho. Se o teor subiu, não cortei o suficiente e tenho que cortar mais um bocado. Se o teor é baixo, me implicava adubações, eu adubo. E se o teor não está a subir, passo a recomendar uma adubação superior. O fósforo é fácil. Agora, no potássio. Vejam aqui este ensaio com azevém em 4 anos. A adubação potássica no azevém, entre 0 e 1000 kg de capa por hectare. Adubações brutais. Capa extraída pela cultura. Ou não aplicámos potássio, 660 kg de potássio, aonde aplicámos 1000 kg, 1290 kg de potássio. Portanto, duplicámos a extração. Mas o que é que aconteceu à produção? 36 toneladas por ano. A produção ficou quase igual. Ou seja, o que aconteceu foi que a planta teve um consumo de luxo de potássio. O que significa que esta visão de tentar manter níveis adequados de potássio no solo, mesmo que a planta não responda à adubação, não é económico. Porque eu aplico potássio e ele não fica lá. A planta tem consumo de luxo e eu estou a dar potássio para ela levar embora sem necessidade nenhuma. Portanto, no potássio, a minha visão é, se o nível da análise de solo é suficiente para garantir a cultura, eu não dou nada. E fico à espera do momento em que a análise me diga que eu tenho que aplicar. Porque estar a dar adubações de manutenção para compensar extrações é uma forma muito pouco eficiente, porque ele não fica lá. O que ele acontece é que entra dentro das plantas e está a sair fora. E eu tenho uma planta enriquecida em potássio sem isso me trazer benefício nenhum. Nem de qualidade da forragem, nem de produção. Ok? Portanto, o potássio há necessidade de adubação, aplica-se, não há, não aplica nada e fica à espera que o teor baixe valores que me obriguem a adubar. Mas isso é pasteiro. Qualquer cultura. Qualquer cultura. Está bem? Quando se falamos de adequações à rotação, nomeadamente nas pastagens, ou nos erros, ou seja, quer dizer não fazer, quer sempre fazer mais, não era fazer este raciocínio da adequação de 3 anos a 4 anos, não zero, não quer que seja. Não, no caso do fósforo faz sentido. Portanto, e eu faço isso, em solos em que o teor é suficiente para garantir as culturas todas, e eu vou fazer só a adubação de manutenção no fósforo. E então, posso aplicar tudo numa determinada cultura da rotação, em algumas das rotações, e aplico mais do que essa cultura precisaria, por 2 motivos. Um é reduzir o número de aplicações que tenho de fazer e, portanto, reduzo aí os custos da aplicação. E, de qualquer forma, porque aqui há sempre um grau de incerteza, né? E, portanto, há sempre aquilo que se chama o coeficiente do cagaço. O que eu faço é, nas culturas que valem mais, é que lhe aplico, assim como assim, se as contas estiverem mal feitas, que estejam numa cultura que valha menos dinheiro. Mas faço esse equilíbrio à rotação e não cultura à cultura. No caso do potássio, o que me parece é que não faz sentido tentar manter o teor, porque, ainda para mais, não está aqui, o potássio também se perde por lavagem. Menos do que o azoto, mas também se perde. Portanto, não faz sentido. Eu estou a perder por lavagem, por extração excessiva, estou a querer manter o quê? É querer manter o nível de água num reservatório que tem um furo, não faz sentido. Que é o problema da gestão física do solo. Da estrutura e da mobilização do solo, e do movimento da água, essas coisas todas que estava tudo errado. Portanto, é fundamental eu gerir os aspectos físicos do solo para garantir o crescimento da raiz, o armazenamento de água, a drenagem e a transitabilidade. E tudo isto são aspectos fundamentais dos funcionamentos dos ecossistemas agrícolas. Tudo isto depende da porosidade, portanto, a drenagem dos macroporos, o armazenamento de água dos microporos, mas depois da continuidade da porosidade, da sua continuidade ao longo do perfil e da coesão do solo para a transitabilidade.
E, portanto, no fundo, estamos a falar em gerir a estrutura do solo, porque os outros aspectos que aqui estão e são importantes dependem da textura na qual eu não consigo mexer. E, portanto, é na gestão da estrutura que eu tenho que me concentrar. Se não houvesse mecanismos naturais de formação de estrutura e de macroporosidade, os ecossistemas naturais não funcionam. E funcionam todos muito melhor que os ecossistemas agrícolas. E os dois grandes mecanismos de formação de estrutura, de porosidade macro e da sua continuidade no perfil são precisamente os mecanismos naturais. Seja o findilhamento dos solos, nos solos com mais argila, que se vão secando à medida que a planta utiliza água, e as fendas são a entrada preferencial de raízes no solo, que depois, quando o solo volta a inchar no próximo ciclo de encharcamento ou de umedecimento, ficam neste plano e formam porosidade biológica que é contínua ao longo de todo o perfil. E esta é a razão pela qual cai uma grande chuvada e os campos em ecossistema natural ou em floresta ou em pastagem não estão encharcados e os campos cultivados estão todos cheios de água. É a importância destes mecanismos que é mantido num sistema e que não é mantido no outro. Olhemos para a formação do tal agregado, que é uma coisa complexa. Nós temos agregados primários, que aqui nesta fotografia são estas bolinhas que aqui estão. São as partículas que se juntam umas às outras, em que têm como cimento a argila. Mas se eu tenho um solo só com este tipo de agregado, a estrutura está toda degradada. A estrutura só funciona bem se eu, a estes agregados primários, for capaz de os juntar uns aos outros para formar agregados secundários e se os conseguir juntar uns aos outros para formar agregados terciários. E porquê é que é importante isto? Porque é nos espaços entre agregados secundários, e entre agregados secundários principalmente, que se vai formar a macroporosidade e é onde eu tenho uma grande atividade de raízes. Mas agora, a junção destes agregados primários num agregado secundário já não funciona à custa da argila. Quem promove isto é a matéria orgânica. Por sua vez, a junção dos agregados secundários entre si para formar um agregado terciário, aqui é a matéria orgânica umificada, aqui é a matéria orgânica fresca, também chamada fração leve, e os micélios dos fungos associados às raízes que aqui estão a crescer. O que é que isto tem a ver com a mobilização do solo? É tudo ao contrário. Quando eu mobilizo um solo, rebento com esta matéria orgânica, a fração leve, que é a mais recente. Quando eu mobilizo um solo, rebento as íquas dos fungos que me estão a juntar a estes agregados. E depois digo que estão a melhorar a estrutura. Isto só pode ter sido dito por pessoas que, quando fizeram este raciocínio, mediam a estrutura pela densidade aparente. Mas a densidade aparente é o quê em relação à estrutura? Não é nada. A densidade aparente não diz nada em relação àqueles aspectos da estabilidade, da continuidade e da diferente tamanho de agregados. Portanto, também para a gestão da estrutura do solo, para além da matéria orgânica, a redução da intensidade de mobilização e de preferência a sua ausência é muito, muito importante. Voltamos aos números ingleses, que eles têm a vantagem de ter campos que estão a estudar há mais de 100 anos, e isto dá-nos a perspectiva. E repara, o mesmo solo, cultura anual durante 100 anos, pastagem durante 100 anos. Porosidade total do solo, 41,55. Então, onde é que a porosidade aumentou? Não foi onde mobilizamos, foi onde não mobilizamos. Mas quando eu estudei, me diziam que nós mobilizávamos para aumentar a porosidade. Mas com o aumento da porosidade era momentâneo também. Certo? Mas diziam mais, que eu mobilizava para aumentar a macroporosidade. Bom, mas quando nós olhamos para a composição da porosidade deste solo, vemos que este aumento de cerca de 14% da porosidade está todo na macroporosidade. Não foi a microporosidade que nós alterámos. A mobilização do solo não afeta a microporosidade, mas reduziu drasticamente a macroporosidade. Agora, neste solo que estava há 100 anos, de pastagem, começou-se a mobilizar para produzir culturas anuais e ao fim de 4 anos, a porosidade total do solo ainda cá estava. Mas o que é que aconteceu? Uma transferência brutal de macroporosidade para microporosidade, sem eu ainda detectar diferenças na densidade aparente. Isto não serve para nada, este valor. É este que me interessa gerir em termos de estrutura do solo. E isto é bem claro que a mobilização do solo o que faz é estragar isto tudo.
Vão-me dizer, mas então como é que a coisa se resolvia antigamente? Já lá não. O outro aspecto fundamental é o aspecto da estabilidade dos agregados. É aquilo que permite que os agregados mantenham a macroporosidade quando há encharcamento. Estabilidade da estrutura do solo em pastagem permanente, 80%. É um valor elevadíssimo. Em mobilização anual, 20%. É um valor muito baixo. Quando se começou a mobilizar, logo no primeiro ano, baixou de 80 para 40. E depois há um decréscimo mais lento. Este decréscimo de 80 para 40 não tem a ver com perda de matéria orgânica, que não é instantânea. É o quê? É destruirmos os micélios dos fungos que estavam a envolver os agregados e os mantinham unidos. E depois continua com um processo lento, que é a perda da matéria orgânica. Que esta parte biológica na estabilidade da estrutura é mais importante que a matéria orgânica é bem visível neste estudo francês. Para o mesmo solo, eu tenho o valor de testemunha, que é um valor em culturas anuais. O valor aqui é 100 para a estabilidade, 100 para a matéria orgânica. Este solo, com estrumação. A matéria orgânica subiu para 2,25 vezes o teor inicial. E a estabilidade estrutural subiu praticamente o mesmo. Agora, em pastagem permanente, o teor de matéria orgânica subiu apenas de 100 para 116. Apenas 16% de aumento de matéria orgânica. Mas a estabilidade aumentou 300 vezes. Qual é a diferença entre este caso e este? É a integridade dos micélios dos fungos associados às plantas. Aqui, ele é rompido todos os anos com mobilização e o trabalho da estabilidade da estrutura é só matéria orgânica. Aqui é matéria orgânica mais o micélio dos fungos associados. E o efeito é muito melhor. Vão-me dizer, bom, mas então como é que no solo mobilizado as raízes crescem? As raízes crescem porque no solo mobilizado nós fazemos aquilo que faz o arquiteto maluco. Não tendo portas nem corredores que me garantam a continuidade, reduzo a coesão. Portanto, vou lá com uma marreta, reduzo a coesão das paredes e as plantas já conseguem empurrar o solo mais à vontade para crescer. Porque o que eu faço é reduzir a coesão do solo com a mobilização para permitir o crescimento máximo das raízes, mesmo não tendo porosidade. Mas quando eu faço isso, a seguir quero entrar com o trator e não consigo. Mas há um outro aspecto fundamental que eu tenho de considerar. Então, e a profundidade vão as raízes das plantas? Eu ouço falar aí no sobreiro que vai a 4 metros. Bom, mas consideremos a planta de trigo, que me dizem que é uma planta com um sistema radicular superficial. Pois estes valores são novamente ingleses, e em março o trigo já tem raízes a 1 metro de profundidade. Quem é que mobiliza um solo a 1 metro de profundidade para semear trigo? Eu não conheço ninguém. Então nós mobilizamos aqui nos 25 e dizemos que é para a raiz crescer em profundidade. Então, e aí para aqui como é que a raiz passa? Se ela dependesse da mobilização do solo, como é que ela passa? Não passava, certo? O que nós fazemos é reduzimos aqui a coesão e ela aqui cresce satisfeita. E aqui, ao encontro a porosidade biológica, não passa. Para nós mais do que 15 já é profundo. Exatamente. No Barro de Beja, onde nós tivemos os ensaios durante 6 anos, medimos a porosidade biológica ao longo do perfil do solo, a 5, 15 e 35 centímetros. No talhão não mobilizado e na mobilização com alqueire bravo. A 5 centímetros, porosidade biológica na cemitéria direta versus tradicional. A 15 centímetros, mantenho o valor e aqui tenho um decréscimo a traduzir no trabalho de agrado. A 35 centímetros, eu continuo a ter um valor muito mais alto do que aqui. Isto, do ponto de vista visual, de imagem, o que aqui está. Para fazer estes estudos, faz-se infiltrar uma solução de água com gesso, depois corta-se a diferentes profundidades e mete-se a área dos poros biológicos sobre a área total em estudo. E aqui mostra como é que a água infiltra no terreno em sementeira direta. Tem aqui 2 grandes canais que são de minhocas, mas depois tem aqui uma multiplicidade de canais das raízes das plantas. Qual é uma coisa óbvia? É que este canal liga cá em cima e vai até cá abaixo. No terreno mobilizado, eu tenho bolsas de macroporosidade, onde me chegou a água e depositou o gesso, mas depois tem grandes zonas de terreno em que me faltam os tais corredores de ligação e depois tenho aqui uma zona de paragem de filtração que corresponde à profundidade da charrua. Isto tem consequências no crescimento da raiz e da infiltração da água, pois tem. Num solo mediterrâneo aqui na Mitra, aquele tal que fizemos, o estudo do trigo após 9 anos de pastagem, eu tenho aqui a distribuição das raízes do trigo nos 2 sistemas, no convencional e na sementeira direta. 0 a 10 centímetros, tudo bem com os 2 sistemas. 10 a 20,
a mesma coisa. 20 a 30, a mesma coisa. E agora, de repente, entro no horizonte B. E entrei no horizonte B e o sistema tradicional ficou para trás. Porque a continuidade destes canais se perdeu com estes. E então, a 30-40, a 40-50, eu tenho muito mais presença de raízes onde não mobilizei, aonde mobilizei. Tenho 15 minutos. Dá. Já está discutido. Armazenamento de água. Se eu quiser melhorar o armazenamento de água, a primeira coisa é não perdê-la por escorrimento. E aumentar a infiltração, reduzir o escorrimento, não posso deixar a superfície do solo nua. Portanto, se quiser mobilizar, então que seja com escarificadores e nunca com graves. Segundo aspecto, a tal de que a mobilização do solo aumenta os poros que armazenam água útil. Isto é um estudo nos Estados Unidos, poderia ser em qualquer outra parte do mundo. Nas diferentes categorias de poros que armazenam água útil, sementeira direta, XL, lavoura, não há diferença absolutamente nenhuma. É tudo igual. Mas o que não é igual é o efeito da matéria orgânica no armazenamento de água útil. Este mostra aqui um solo. Aqui está em carbonos, em gramas por quilograma, portanto seria partes por mil. Transformando isto em matéria orgânica, este valor é 0,17, um valor muito baixo, e este é 0,7. Um solo argiloso, melhorar o teor de matéria orgânica de 0,17 para 0,7, aumenta o armazenamento de água útil do solo, nos primeiros 30 centímetros em 240 metros cúbicos. Se nós multiplicarmos isto pela área de solos arenosos que temos, dá várias barragens de bloqueio. E isto cada vez que chove. Porque em cada chuvada isto fica armazenado. Depois perde-se por evaporação. Na próxima chuvada eu tenho 240 metros cúbicos a mais por hectare, se conseguir aumentar o teor de matéria orgânica do solo de 0,17 para 0,7. E o que eu estou a propor é que a gente chegue aos 3%. Mas estou a propor porque sei que podemos lá chegar. Temos dados que mostram isso. Mas também num solo franco, a diferença ainda é maior. Um aumento do mesmo calibre, aumentar o armazenamento de água útil em 570 metros cúbicos. E isto verdadeiramente é aumentar a resiliência dos nossos ecossistemas aos períodos de seca intermitentes que temos sempre. Também, aqui é outra forma de ver e medido. Isto é um solo, são os nossos SRs em Espanha. Isto é o barro de Beja, em que eu tenho o armazenamento de água útil. Como é que é? O armazenamento de água útil está aqui e são estas barras. Portanto, no solo em sementeira direta, caso espanhol, ou o caso português, em que eu tenho um aumento do armazenamento de água útil nos dois solos. E isto está diretamente relacionado com o quê? Com o aumento do teor de matéria orgânica que os sistemas me permitiram. Depois, temos o problema da drenagem. Voltamos ao solo de barro, onde o problema da drenagem é considerado muito difícil de resolver. Ao fim de 6 anos, condutividade hidráulica saturada do solo a 25 e a 50. O tal onde tínhamos aumentado a porosidade biológica do contínuo. Aqui, na sementeira direta, 0,4 cm por hora, 0,2. O dobro. A 50 cm, 4 vezes mais. Portanto, aquilo que me ensinaram está tudo errado. E aquilo que eu ouço as pessoas dizer está tudo errado. E as pessoas dizem e repetem, mas quando a gente procura para trás, onde está a investigação científica que suportou aquele raciocínio, aquilo é que são coisas que são ditas desde o século XVIII, sem sustentáculo científico absolutamente nenhum. É a mesma coisa que dizer que o bruxo da Vintes cura cancro. Cura, pronto. Enquanto a gente estiver convencido que cura, vai ao bruxo da Vintes em vez de acreditar na ciência. Porque todos os dados científicos nos mostram que o efeito da mobilização do solo no arejamento, no armazenamento de água no solo, é negativo. Então, quais são as maiores dificuldades na utilização da sementeira direta? É saber, quer dizer, eu vejo várias razões, há várias razões para a pessoa se dar mal na sementeira direta. A primeira é, faz não tanto convencido da tecnologia e, portanto, escolhe o pior sítio que tem, onde não conseguiu entrar, está tudo pateado das vacas. Vai dar mal. A segunda é, faz para poupar dinheiro. E já que é para poupar dinheiro, não lhe põe herbicida antes de semear, não lhe põe adubo. E essa é outra que também já havia acontecer. A terceira é a pessoa não saber nada do semeador, nem da tecnologia em si. E um dos problemas da sementeira direta
é que permite trabalhar o solo encharcado. Na convencional, ou o solo está capaz de suportar o trator e, portanto, está em condições ótimas para a germinação da semente, ou eu não entro no terreno. E eu aqui consigo entrar no terreno com o solo encharcado. E também já vi, e já me aconteceu a mim, e é os erros que a gente aprende, é excesso de confiança e deixo a semente muito funda no solo que está encharcado. A seguir vem uma outra chuvada, a semente fica debaixo de água e morre toda. Está a ver que não nasce na sementeira direta, não nasce porque eu semeei numa situação que não devia ter semeado. Ou para semear naquela situação, tenho de deixar a semente completamente superficial. Depois há uma série de outras alterações na tecnologia, consequência da alteração da mobilização do solo, que eu tenho que introduzir. A rotação de culturas assume mais importância, a gestão de herbicidas assume mais importância e as pessoas não têm esse apoio técnico e, portanto, cometem erros. E quando cometem erros na sementeira direta, a coisa é um desastre. Voltando ao exemplo médico, é assim. Eu não sei nada de medicina. Se você vier ter comigo doente, e eu receito logo, não sabendo nada, um antibiótico do arco espectro. Das duas, uma. Ou é uma infecção bacteriana e você vai-se embora melhor, ou não é, mas se calhar também estava a ter uma secundária e também se vai embora melhor, e eu faço um figurão. Se não for, também não ficou pior. Os erros é que se vão acumulando depois. Isto é de quem não sabe da poda. Quem sabe da poda vai verificar se é bacteriana, se é vírus, e se é bacteriana, que tipo de bactéria, e receita-lhe o antibiótico preciso. E esta é a diferença entre a agricultura sem mobilização do solo e a convencional. A convencional é um antibiótico de largo espectro, sempre qualquer... Não há diagnóstico da situação. É lavoura, é grado. Eu digo que é uma agricultura à Maria de Lourdes Modesto. É fazer cozinha por receita. Enquanto que a agricultura em sementeira direta é de chefe. A pessoa tem que se chegar lá, perceber o que está a ver, interpretar a situação, encontrar uma solução, regular o semeador, etc. E eu não tenho dúvida que o grande problema da expansão da sementeira direta é a falta de apoio técnico. Porque os que estão a ter apoio técnico não lhes passa pela cabeça de desistir dela. Quer dizer, o problema neste momento é que não há apoio técnico, o país não tem. E esse é o problema principal, estrutural da nossa agricultura. Os que têm por ação pessoal nossa, que vamos lá acompanhar, mas isso não chega, não é? Seria a mesma coisa que resolver o problema do Nacional de Saúde com a boa vontade de 3 médicos. Dava a asneira, não é? Mas faltam-nos isso. Caminhamos para lá. Sim, mas na agricultura já lá estamos. Mas para termos bem a noção da diferença que nós conseguimos na drenagem do solo, isto são 2 perfis de solo da herdade da Arvilheira. O da lavoura e o da sementeira direta. Todos os anos nós tínhamos um dia aberto, nesta altura a direção regional ainda fazia alguma extensão. Tínhamos um dia aberto e todos os anos era a mesma história, mas as raízes crescem como na sementeira direta. Então abríamos perfis para mostrar o crescimento da raiz. Abrimos no fim do dia, essa noite caiu-nos lá uma trovoada. No dia seguinte, quando chegámos lá para abrir os perfis, no direto não vimos nada. E no outro, a toalha freática não se formou. São os canais biológicos contínuos a atravessar o horizonte B, a ligar o A com o C, que permitem esta drenagem. E depois temos o problema da coesão e transitabilidade. Isto é um ensaio nosso. Este colaborador aqui, tivemos que ir lá buscar as suas botas, estava no talhão mobilizado, e este estava no da sementeira direta tranquilo. E isto tudo foi feito para quê? Para reduzir a coesão do solo à penetração das raízes. Tudo o resto é conversa. E depois, esta é a data do lozeiro, em que no ano em que houve a transformação do sistema, houve uma parte em sementeira direta e outra convencional, foi o ano de muita chuva. Em janeiro as culturas andavam a ser tratadas na parte semeada em sementeira direta e na parte mobilizada só em fevereiro é que este cabo de assalto foi capaz de entrar, em final de fevereiro. E este mês e meio de diferença é crucial entre a cultura produzir ou não produzir. Portanto, já não tenho tempo para ir à outra parte. Mas eu queria finalizar com este aspecto. Desculpem a insistência. Gestão da fertilidade do solo. Ponto 1, sem a qual não há gestão da fertilidade do solo. Melhoria do teor de matéria orgânica do solo. Para isso preciso de 2 coisas. Preciso de reduzir as perdas, preciso de aumentar os ganhos. Quando o crescimento vegetal não é suficiente para me garantir resíduos, eu tenho que o aumentar. Como é que eu consigo fazer? Com adubos, certamente,
Mas, nos solos que têm problemas de toxicidade, não vale a pena aplicar adubos sem primeiro corrigir a toxicidade. Corrigindo a toxicidade e depois dando fósforo, eu consigo crescimentos proteicos e então aí volto a ter outra vez as duas variáveis que preciso. Redução de perdas, aumento dos ganhos. Depois tenho toda a gestão da parte física do solo. E a gestão da parte física do solo só é conseguida aumentando o teor de matéria orgânica do solo, mantendo a integridade dos micelos e dos fungos associados às plantas, ou seja, só é possível sem mobilização do solo. Portanto, de tudo o que nós fazemos na nossa prática agrícola, a primeira coisa que tem de ser abolida é a mobilização do solo. A segunda coisa que tem de ser abolida é retirar do terreno tudo quanto a planta produz, só não tiramos as raízes que não são capazes de lá ir. Sai o grão, sai a palha, sai tudo para fora. Não pode ser. Nesta equação, o solo tem que entrar e aquilo que for culturas para grão, a palha tem que ficar no terreno. Temos animais, eles vão lá pastorear diretamente. Mas sair do terreno enfardado significa que eu retirei o segundo pilar da matéria orgânica e nunca mais lá vou. Portanto, as culturas para grão têm que estar na rotação e a palha para ficar no terreno. Com isto, é muito fácil gerir a fertilidade do solo. Depois há os acertos, as necessidades, este precisa de mais disto, aquele mais daquele outro, mas se eu não tiver este enquadramento global da gestão da fertilidade do solo, eu nunca mais saio da cepa toda. E só faço figura boa nos solos que já são bons. Mas aí pode ter um. Digo, Mário Wilson aqui há uma data de anos diz que quem vai para treinador do Benfica arrisca-se a ser campeão. Agora aqui o vosso Sporting e ser campeão já a coisa é diferente. Isso é igual.